a tecnologia profunda, né, que na época também, quando eu comecei, era chamada de Frontier Tech, ou tecnologia de fronteira, ela é diferente. Por quê? Porque ali o empreendedor ou a empreendedora está criando uma tecnologia nova. Pode ser um dispositivo, pode ser um algoritmo, pode ser uma molécula, pode ser um equipamento, não interessa, mas é alguma coisa que, em geral, tem propriedade intelectual, tem patente, exige doutoramento ou pós-doutoramento para elaborar. Usa um algoritmo baseado em AI, de visão computacional, para poder detectar a deformação da célula sanguínea e definir se essa célula pertence a um organismo que está ou não entrando em septicemia. Agora, por que isso é relevante? Num cenário mais de ficção científica, e é o que muita gente já está tentando estudar, você conseguir expandir a vida, não apenas a vida útil de uma pessoa, mas a vida útil com qualidade. Isso, ela envolve transplantes de órgãos, envolve substituição de partes do corpo, envolve você ter, no limite, até a rede neural totalmente transferida de um corpo biológico para uma estrutura digital, que é o conectoma, né, que é você pegar e se falar, não, as experiências, as memórias, as emoções, a personalidade de todo mundo está armazenada nas conexões do nosso cérebro. Será que eles não conseguem fazer um copy-paste disso, dessa matriz? E aí, ao fazer isso, eu consigo criar uma cópia onde o ente copiado não sabe que ele é copiado? E essa evolução de para onde a AI vai ter inteligência artificial geral ou não, a gente vai ser dominado pelas máquinas ou não, isso tudo é uma conversa muito filosófica. Por quê? Porque a verdade é que a tecnologia ela vai continuar avançando. Não existe um mundo onde a turma vai falar, não, vou parar de tentar avançar com isso. Então, no final do dia, eu sou otimista, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que o caminho entre agora e esse próximo momento de acomodação da sociedade, seja no mercado de trabalho, seja na demografia, não vai ser bastante tumultuado. Gente, tudo bem? Hoje eu vou estar conversando aqui com o Gui Perlmutter. O Gui foi sócio do Banco Pactual, CRO da Vinci Partners e fundador da Gritz Capital. E é o grande autor do livro Futuro Presente, esgotado, né? Totalmente esgotado. Lançado em 2019, né? E que ganhou, inclusive, o Prêmio Jabuti em 2020, né? É isso aí. E, Gui, é um prazer ter você aqui. E, além disso, antes da sua carreira, você ganhou um prêmio Jovem Cientista, né? É isso aí. Fala pra gente aí desse prêmio, cara. Então, bom, obrigado. Foi aí que eu te conheci, por sinal, tá? Exatamente. É um prazer estar aqui, Dan. Pô, parabéns pelo podcast, pela, enfim, carreira que você vem construindo. O Prêmio Jovem Cientista foi basicamente um tema que todo ano o prêmio ele aborda um tema diferente. Uhum. E em 96, se eu não me engano, o tema era exatamente o uso de tecnologias para pessoas com algum tipo de deficiência, né? Portadores de deficiência. E eu tinha feito um trabalho de graduação no final do curso de engenharia de computação, que foi exatamente a adaptação de uma impressora matricial, aquela impressora que tem aquelas agulhazinhas que batem no papel, no formulário contínuo. Eu fiz uma adaptação para ela poder imprimir em braille. Era um braille de baixo custo, bastante acessível. E a gente acabou submetendo esse trabalho pro prêmio e a gente ganhou. Animal, hein? Foi bem legal. E aí, cara, então a tua carreira acadêmica foi toda em engenharia da computação, década de 90, numa época que não estava não tão em moda, né? Então você fez a graduação em engenharia da computação, aí você fez o mestrado em engenharia da computação e você quase chegou a fazer o doutorado, né? Isso. Eu fiz engenharia de computação na graduação, mestrado na área de engenharia elétrica, com ênfase em AI. Inteligência artificial, isso. Isso, na década de 90. Com o prêmio Jovem Cientista, você ganha uma bolsa de doutorado. E eu cheguei a aplicar para fazer um doutorado, mas durante esse processo eu me dei uma chance de ir para o mercado para ver como é que ia ser antes de virar uma pessoa puramente acadêmica, né? Então o doutorado acabou ficando meio que congelado. Talvez um dia eu ainda faça, mas por enquanto não.
E isso tem a ver, porque assim, na década de 90, todo mundo que mexia com AI meio que se decepcionou com os resultados. O pessoal, acho que o inverno da AI foi até antes, né? Mas assim, eu conheço muita gente que começou a trabalhar com AI naquela época. Eu, inclusive, tentei trabalhar com AI naquela época. E a gente não teve os resultados que a gente esperava. Estava relacionado a isso, a tua saída do mundo acadêmico pro começo do seu mundo financeiro, cara? Na verdade, havia um pedaço disso sim, a despeito de uma convicção muito grande que eu tinha de que a AI ia se tornar um tema muito importante, muito relevante para o mercado. Demorou 30 anos, mas eu estava certo. Mas, na verdade, era um tema que ainda era muito restrito à academia. Você ia para o mercado, você ia falar com as pessoas fora do eixo acadêmico, ninguém estava interessado, ninguém tinha ouvido falar. Então, era ainda um gap muito grande entre o tema dentro das universidades e de mercado. E como naquele momento eu tinha decidido, não, eu quero ter uma experiência profissional fora da academia, não vai ser com AI, porque AI não era um tema que estava na pauta de nenhuma empresa, de nenhum tipo de estratégia. Então, por isso que eu acabei deixando ela de lado, sempre com aquilo, né, no pano de fundo, mas foi essa a razão da gente ter feito essa mudança. Entendi. Então, assim, mesmo o banco, empresa não tinha menor, não tinha essa Era quase um side migração? project, né? Vamos ver se dá. E a turma sempre, obviamente, até hoje, dá para fazer uma previsão de série temporal usando rede neural, dá para descobrir qual vai ser o próximo. Isso aí a gente, por múltiplas razões, tem um monte de coisa que acaba tirando performance desses modelos, né? Então, não era uma temática que era muito popular naquele momento. Entendi. E aí você teve uma carreira no mercado financeiro, né? E em 2016 você fundou a Grids? Isso, 2016 a gente começamos a Grids. E essa mudança você falou, né? Foi uma coisa natural, né? Porque você já estava construindo um network, você tinha construído um network dentro do mercado financeiro, você já tinha um network provavelmente no mundo acadêmico também. Foi uma migração natural a Grids nesse sentido? Absolutamente. Na verdade, o intervalo para Grids é que foi o side business praticamente, né? Porque meu plano sempre foi trabalhar com tecnologia. Eu tive muita sorte quando eu entrei no mercado financeiro de ser alocado numa área que foi a área de risco, né, do Pactual, que eu tive lá toda a liberdade de poder desenvolver modelos e usar tecnologia para tentar ajudar as operações do banco. Então, eu sempre me senti muito próximo do business, mas sem deixar a área de tecnologia de lado. E durante todo esse período, eu não estava passivamente assistindo o mercado de venture capital. Até em função do meu trabalho no banco, de alocação tanto nacional quanto internacional, a gente acabava chegando próximo de vários tipos de gestores alternativos. E aí, naturalmente, aquela comunidade que tinha feito o seu doutorado naquele momento ainda estava conectada comigo. E eu fui gradualmente criando essas pontes junto ao mercado de venture capital, sempre muito voltado à alta tecnologia. Sempre foi o tema que me interessou, tinha afinidade com a minha formação acadêmica. Então, naturalmente, quando chegou a hora de montar um business, essa fusão entre finanças e tecnologia era quase que óbvia para eu perseguir. Era natural. E aí, obviamente, você foi para o Deep Tech, né? Você não foi para o Soft Tech, até por conta de todo o teu background. E eu acho super importante a gente diferenciar o que é o Deep Tech versus o Soft Tech, porque hoje tem muita empresa, especialmente IA, que se vende como Deep Tech, mas na verdade é Soft Tech, né? Não desmerecendo qualquer um dos dois, mas só diferenciando, né, o que é uma Deep Tech e uma Soft Tech. É isso mesmo. O mercado de Venture Capital, que hoje, por ano, movimenta uns 400 bilhões de dólares de dinheiro novo, em média, ele é basicamente 80% soft tech, 20% deep tech, e esses números flutuam um pouquinho, mas é por aí. E o soft tech, ou tech-enabled, é basicamente a empresa, é basicamente a startup que usa tecnologia já existente para criar um novo serviço, para criar um novo produto. Obviamente, isso cria uma competição natural, porque aquela empresa ela não está criando tecnologia, ela está criando um negócio. Então, a forma de competir e a forma de você avaliar empresas desse tipo é diferente da forma de avaliar uma empresa de deep tech, que aí sim, a tecnologia profunda, né, que na época também, quando eu comecei, era chamada de frontier tech, ou tecnologia de fronteira,
ela é diferente. Por quê? Porque ali o empreendedor ou a empreendedora está criando uma tecnologia nova. Pode ser um dispositivo, pode ser um algoritmo, pode ser uma molécula, pode ser um equipamento, não interessa, mas é alguma coisa que, em geral, tem propriedade intelectual, tem patente, exige doutoramento ou pós-doutoramento para elaborar. Então, o tipo de investimento e o tipo de mercado que essas duas vertentes de venture capital atacam é bastante diferente. E imagino até que para analisar, né, uma deep tech, você precisa ou ser um especialista ou contratar um especialista, né? Sem dúvida. Porque você está analisando uma tese, né, cara? Sem dúvida. Frequentemente, principalmente para o investidor early stage de deep tech, quer dizer, o investidor que está botando um capital para trabalhar nos primeiros passos daquela startup, ele tem que ter uma confiança e ele tem que ter uma capacidade analítica sobre a tese de negócios, sim, mas antes disso, sobre o que está fundamentando aquela tese de negócios. Qual é, literalmente, a tese de doutorado, de pós-doutorado, que dá pernas para aquela tecnologia funcionar, seja economicamente, seja em mercado. E na Grids, você falou, né? Você tem hoje um time aqui no Brasil, você mais 3 pessoas, e lá nos Estados Unidos são 8 especialistas, é isso? 7 nos Estados Unidos, 7. Um no Canadá e um na Inglaterra, que são, na verdade, é um grupo de consultores técnicos, são pessoas que têm uma formação em várias áreas específicas, porque aqui na Grids a gente aplica investimentos em deep tech de uma forma ampla, nós não somos setoriais. Sim. É parte do resquício de risk management, né? Diversificar dentro de uma área de negócios. E aí a gente tem essas pessoas que estão meio que on call para quando a gente encontrar um investimento direto que a gente tem interesse em fazer, a gente quer poder confirmar se aquela tese, tecnologicamente falando, ela tem pernas, se ela vai conseguir se sustentar no mercado. E eles são especialistas nos seus respectivos setores. Exatamente. E esses especialistas, eles têm uma rotatividade natural, porque tem temas que há 3 anos atrás eram irrelevantes e que hoje todo mundo quer falar, e tem temas que hoje ninguém conhece, mas que daqui a 4, 5 anos vão ser críticos. Então, a gente mantém essa flexibilidade de acionar esses profissionais e mudar esses profissionais conforme o mercado vai demanda. mudando, tá. Com certeza. E eles mesmos devem trazer pipeline de deals, né? Porque A comunidade não é muito grande. cara, a comunidade gira em torno de certas universidades ou tipo spread all across, all the universities? Você tem uma natural inclinação a ter polos acadêmicos fortes que acabam transbordando para hubs de deep tech fortes. Então, nos Estados Unidos, obviamente, em Boston, em Nova York, Los Angeles, São Francisco, toda a Bay Area, e aí não por acaso, em volta desses hubs todos, você tem universidades muito fortes. Agora, dentro de uma lógica de negócios, o empreendedor ou empreendedora que tem um doutorado numa universidade conhecida, com uma ótima reputação, acaba atraindo investidores de melhor qualidade. E aí isso acaba tendo um ciclo virtuoso e quase um self-fulfilling prophecy, né? O bom investidor quer um empreendedor bem formado, o empreendedor bem formado vai atrás do investidor mais qualificado, e aí você acaba criando uma barreira de entrada para o novo entrante muito alta dentro de Deep Tech, muito alta. E eu até vi assim numa outra conversa sua que você fala que realmente assim, né? Depois a gente vai falar de Brasil, mas você fala assim que o grande mercado para Deep Tech é Estados Unidos, né? Inglaterra também, acho que... Um pouco... Israel, cara. Israel e Índia, por exemplo. Pois é, a Índia, ela, embora ela tenha empreendedores extraordinários, esses empreendedores, em geral, estão nos Estados Unidos. Assim, eu já me encontrei várias vezes em reuniões com 5, 6 pessoas e 4 eram indianos, e o Vale do Silício é muito dominado por esse tipo de profissional. Não, né? e o cara que chega a ter uma seleção natural, né? Chegam os melhores. Absolutamente. Né? Não chega o 1%, chega o 0,1%, porque a Índia é um país super populoso. Para o cara chegar lá, assim, para você ter uma ideia, você tem exemplos de empreendedores e de CEOs no mercado de tecnologia que, gente, enfim, dessa geração, que não tinha telefone em casa, que cresceu numa casa sem telefone ou sem água quente. Então, a diferença, e essas pessoas chegaram no ápice do Vale do Silício. Então, são pessoas com uma capacidade de execução e com uma visão de negócios extraordinária. Israel, por ter um mercado interno relativamente pequeno,
tem uma dinâmica parecida. Quando o business israelense começa a criar uma musculatura maior, ele abre uma presença nos Estados Unidos também. Então, o nosso foco, até porque a gente quer ter uma razoável densidade dentro de uma certa geografia, a gente escolheu os Estados Unidos por quê? Porque lá você consegue todo o processo, do início ao fim. Desde o funding original até o IPO, você tem as condições de mercado, você tem as condições empresariais, você tem as condições de apoio governamental e apoio institucional para fazer com que o Deep Tech prospere. Então, é uma escolha muito deliberada da gente focar a nossa energia e os nossos investimentos lá. Entendi. E Brasil? O Brasil, ele é um país que tem, como em tantas outras coisas, um paradoxo, né? A gente tem universidades de qualidade, empreendedores espetaculares, só que um ecossistema que, no caso de Deep Tech, ele não é um ecossistema que protege os negócios locais, né? O negócio local em tecnologia no Brasil, Softtech, por exemplo, ele acaba tendo algum tipo de proteção justamente por causa das ineficiências que o Brasil possui. A nossa complexidade tributária, a nossa complexidade legal, complexidade trabalhista, complexidade operacional, todo o ranking de fazer negócios que você elabora globalmente, o Brasil, apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, aparece nas últimas posições em termos de competitividade. Então, ironicamente, para o Softtech, isso às vezes é uma vantagem, porque aquele empreendedor ele explora essa ineficiência e consegue proteger o negócio dele de competição global. Em Deep Tech, isso não existe, porque em Deep Tech a gente está lidando com temas como biologia, física, química, matemática. Leis universais. E essas leis são universais em qualquer país. Então, de novo, o Brasil tem um potencial de ter empresas de Deep Tech vencedoras. A gente está muito perto do ecossistema local. Mas a gente vê que ainda tem um hiato de cadeia entre a ideia que o empreendedor ou a empreendedora tenha na universidade até ele conseguir executar e criar liquidez para o investidor. Essa cadeia no Brasil ela ainda é muito frágil. E como a gente tem um dever fiduciário com o investidor de receber um capital aqui e retornar o múltiplo daqui a um certo tempo, a probabilidade de sucesso maior disso acontecer, por enquanto, não é no Brasil. Mas tem um outro ponto de Deep Tech que é a produção acadêmica, né? Que você falou que está muito relacionado à academia, à produção acadêmica. O Brasil tem uma produção acadêmica relevante, teria uma produção acadêmica relevante para ser um player em Deep Tech se não fossem os fatores que você falou agora? Certamente, de novo, é o paradoxo, né? O Brasil, num ranking de 194 países elaborado pela CIMAGO, que é um ranking anual de publicação em periódicos científicos e de relevância e citações, enfim, é um monitoramento bem completo desse mercado acadêmico. Em 194 países, o Brasil, historicamente, está entre os top 15. Então, a gente está falando aí exatamente, em produção acadêmica, citações acadêmicas e referências. Então, é o que eu disse. A gente tem aqui instituições acadêmicas, pesquisadores, estudantes de pós-graduação de altíssima qualidade. Só que essa realidade ela acaba não transbordando para o mercado de venture capital. E aí também deve ter assim, a questão de taxa de juros, né? De tech, eu imagino que o prazo seja um prazo também de investimento, seja talvez um prazo um pouco mais estendido. Quando você compete com o CDI nos níveis que está, deve ser um pouco difícil também nesse aspecto, não? Isso talvez seja um dos fatores, mas eu não acho nem que é o principal. Eu não acho. Acho que o principal é um pouco mais essa cultura de você ter toda uma área, porque as pessoas acham que Deep Tech demora mais, mas é porque, na verdade, o trabalho de uma Deep Tech 9 em 10 vezes, ele começa durante uma tese de doutorado, durante uma tese de mestrado, às vezes. E essas instituições acadêmicas de ponta, elas têm recursos financeiros, sejam de instituições filantrópicas, sejam de governo, sejam de departamentos específicos de várias esferas governamentais, que acabam alimentando essa roda que permite que aquela tese, aquela ideia, aquela visão possa sair da universidade já com uma patente, um protótipo e meio que uma prova de conceito. Então,
quando você olha para o primeiro round de financiamento de uma Deep Tech, Você já economizou alguns anos, né, cara? você já tem alguns anos nas costas de financiamento não dilutivo, que aqui no Brasil É verdade. E você ainda tem um step de Harvard, MIT, né? isso acaba acaba ajudando. interessante. E falando agora do teu livro, cara, você pretende escrever um próximo livro, fazer uma atualização? Porque é 2019, né? Eu queria entender assim, você pretende fazer alguma atualização, escrever o segundo? E das 18 áreas que você cobriu, né? Porque o teu livro eu achei genial, assim, eu diria que, assim, são 18 áreas que você cobre, são 18 capítulos, né? Isso. Temas diferentes, que para uma pessoa que é leiga, vai conseguir entender, né? Então, é feito para o leigo, né? Entender. E, mais ou menos, de cada capítulo, uns 75% é história e 25% você falando um pouco mais de presente e futuro, né? Isso. Dessas 18 áreas, assim, o que mais mudou desde do lançamento de 2019 até hoje, cara? Bom, o desafio de escrever sobre tecnologia é que na hora em que você manda para a editora o livro, no dia seguinte ele já ficou obsoleto, né? Porque as coisas acontecem num ritmo frenético. Então, eu, de uma forma muito deliberada, eu quis escrever um livro que não ficasse velho rápido. Eu queria escrever um livro que pudesse ter relevância e que pudesse, como você falou, permitir que as pessoas tivessem um contexto histórico de como é que a gente chegou até aqui. Então, posto isso, a resposta tongue-in-cheek para você as 18 áreas tiveram mudanças, as 18 áreas evoluíram, né? Mas, obviamente, eu acho que o que entre 2019 e agora mais acelerou, obviamente, foi biotech, muito em função da visibilidade que o tema teve por causa da Covid. Sim. E AI. Sim. Porque, obviamente, desde o lançamento, né, para o mercado consumidor do ChatGPT, você acabou tendo uma febre aí em torno do tema. Essas duas áreas são as áreas em que eu acho que é mais top of mind para as pessoas agora. Mas, assim, tem várias coisas que o livro aborda, a parte aeroespacial, a parte de robótica, a parte de infraestrutura, manufatura, que vão ser os próximos grandes capítulos de evolução dentro do mundo de tecnologia. Então você elegeria biotech e AI? Como entre 2019 e 2025, sim. Teve alguma coisa que você imaginava de biotech em 2019 que não se confirmou? Se confirmou, foi mais rápido? Assim, porque vocês investem muito em biotech, né? A gente tem mais ou menos 25 a 30% do nosso capital, historicamente, né, em biotech. E você não fica com um pouco de... Quer dizer, assim, eu teria, assim... Não deve ser fácil a vida, né? Porque, assim, você aposta, digamos, numa tese e tem gente continuando pesquisando coisas ao redor o tempo todo. Então, aquela tese também pode ficar velha do dia para noite, né? A mortalidade é maior ou menor em deep tech do que em soft tech, cara? A mortalidade é diferente, porque muito raramente uma deep tech ela vai a zero. Muito frequentemente, como são times muito específicos, muito qualificados, você tem o acqui-hire. Sim. Então, esse cara não está dando certo, mas tem ali uma tecnologia que pode ser agregada num produto e aí nosso. você compra o time, né? Aí compra o time, não é uma perda total, e você, muito frequentemente, ainda ganha um pouco de equity da empresa adquirente. Entendi. Então é diferente. Agora, em termos de probabilidade de sucesso, a gente está lidando com temas que estão na mesma ordem de grandeza de uma empresa de venture qualquer. Entendi. Entendi. Então a mortalidade, digamos, é menor no sentido que elas não morrem, né? Não vão a zero. Não vão a zero. Não vão a zero. E os acertos são na mesma proporção. Os acertos eu acho que são na mesma proporção, só que numa dinâmica diferente. Tem muita deep tech que acaba prosperando e sendo um resultado bom, mas o investidor típico nem ouve falar. Por quê? Porque a aquisição ela é feita de uma empresa B2B, né? B2B e não de um B2C. Ah, não tem muito IPO nas deep techs? Assim? Tem, mas isso eu acho que é uma exceção, não é regra. Tá. Ou é porque a empresa ficou muito grande para ser adquirida, e a gente tem vários exemplos disso hoje, ou é porque ela preferiu, houve um SPAC, houve um próprio IPO, o caminho do mercado de capitais. Mas, assim, os incumbentes de múltiplos setores são os principais compradores e tomadores finais, porque eles descobriram que ninguém quer ser uma estatística do S&P. O S&P 500, na década de 1930, se você fosse uma empresa do índice S&P 500, você levava 90 anos para sair do índice, para perder relevância no índice. Hoje são 14. Tá.
Ninguém quer ser uma dessas. Ninguém quer sair do índice. Então, o grande mercado tomador das empresas de alta tecnologia são os incumbentes de todos os segmentos. Não é a Google, é a Tesla, é a Meta. Não. É a General Motors, é a 3M, é a Goldman Sachs. É um mercado de ações em peso tentando não ir para a obsolescência. Entendi. Interessante isso, cara. E aí eu estava falando de biotech, né? Então, em vez de falar de biotech, vamos falar das empresas do portfólio, porque, cara, entrar no seu website, assim, você tem quantos investimentos? 150, mais ou menos? Olha só, a nossa estratégia é uma estratégia híbrida. A gente faz alocação em fundos. E aí você consolida. E a gente faz alocação direta. Diretas, a gente tem hoje no total 35 empresas. Que são as que estão lá no... Que estão no site. Isso. Que aquilo ali são todas as alocações diretas. Sim. Agora, indiretamente, através de fundos, a gente tem muito mais e é natural, é o que a gente quer. A gente quer acessar o que tem de melhor e fazer isso através dos melhores fundos com quem a gente tem relacionamento. Sim. Vem se mostrando uma estratégia extremamente robusta. E, cara, é uma diversão entrar lá e começar a pesquisar o que cada uma delas faz. Tipo, a Citovale, achei animal, você até tinha explicado, né? Diagnósticos de sepsis de uma maneira mais mecânica, né? Aí você tem puta, cara, você quer falar de algumas empresas? Pesca e Terapeuta, tem muita empresa interessante. Alter também, que você usa coleira inteligente em vez de pro gado, em vez de usar. Tem muita coisa. Você quer falar de algumas, cara, que você acha interessante falar? Posso falar das 35, mas não vai dar tempo. Então, enfim... Mas acho que a ideia aqui é mostrar pro pessoal o que a galera, né, o que o pessoal de Deep Tech tá criando, né? Tá bom. Então, fora da caixa. Deixa eu tentar falar 30 segundos de 3 ou 4 empresas para todo mundo, enfim, ter uma diversidade interessante. Então, por exemplo, a Citovale, que você mencionou, é uma empresa que criou um dispositivo médico, né, que recebe um tubo de sangue, faz uma compressão daquelas células sanguíneas e usa um algoritmo baseado em AI, de visão computacional, para poder detectar a deformação da célula sanguínea e definir se essa célula pertence a um organismo que está ou não entrando em septicemia. E por que isso é relevante? Septicemia é um dos problemas que mais mata nos hospitais ao redor do mundo. E o diagnóstico, hoje, ele leva de 12 a 36 horas para ficar pronto. Septicemia é a infecção generalizada. É a infecção generalizada, é o corpo atacando o próprio corpo. E esse diagnóstico, essa indicação que a Citovale faz, é um exame de menos de 10 minutos. Então o sujeito pode ser... E para piorar, o paciente que chega com sepsis, ele não é necessariamente passível de diagnóstico por um exame. Ele precisa de um blood sample para você poder saber se ele está ou não com sepsis. Então, isso é um avanço interessante. A FDA já aprovou, a empresa está em processo de implementação nos centros de emergência de vários hospitais. E ela vai implementar, então, o equipamento dela em cada um dos hospitais. Isso. A ideia é você ter isso nas emergências de múltiplos hospitais. Você já ou elimina a sepsis como aquilo que está acontecendo com aquele paciente, ou você imediatamente começa um tratamento com antibióticos, porque a septicemia ela tem um risco de mortalidade que cresce 7% por hora. Então, quanto mais cedo 12 você horas... você está realmente compondo um risco espetacular, né? E o índice de acerto dela é alto? É muito alto. Ela tem um índice de acerto que permite... Tanto que foi isso que validou a tecnologia, que a FDA aprovou. Enfim, isso foi toda uma epopeia, que a aprovação foi durante a Covid. Então o time alugou um jatinho para poder levar o relatório. Enfim, foi uma epopeia. Foi uma daquelas histórias assim que... se um dia eu fizer um livro sobre esse mundo de investimento em Deep Tech, vai ter um capítulo sobre a história da Citovale. E isso tem bem cara de academia mesmo, né? Do cara que é pesquisador que... 100%. E você vai ver que essa história se repete em muitos casos. Então, Citovale é um exemplo. Ainda para ficar um pouquinho na área médica, tem uma empresa chamada Mendera, que é uma empresa de robótica. Que atacou um problema bastante interessante. A gente teve uma saída na Grids há alguns anos de uma empresa chamada Auris, que era um sistema robótico para fazer endoscopia pulmonar sem precisar fazer a cirurgia. Você tinha um sistema que era controlado por um
controle de Xbox, Tá. que navegava da garganta do paciente até o alvéolo pulmonar Tá. para fazer a extração de um tecido para poder fazer uma biópsia. Tá. Até então, o padrão era uma cirurgia, porque o acesso ao pulmão é difícil e tal. Essa empresa foi comprada pela Johnson Johnson e foi um resultado bastante interessante para o fundo. Agora, o mesmo grupo, né, os mesmos cérebros por trás dessa empresa falaram: isso é um procedimento importante, porém pouco frequente. Tem um procedimento que é recorrente no planeta todo, que é o que todo procedimento médico, hospitalar e laboratorial precisa, que é você botar uma agulha em um paciente. Para tirar sangue, para anestesiar, para bloquear um nervo, para fazer uma coleta de tecido, tudo isso exige uma agulha que penetra no teu organismo. E para você ter um profissional habilitado a fazer isso, você tem que ter um treinamento de anos, né? Então, o que a Mendera fez? Ela criou um robô, um braço robótico, portátil. Você acopla uma agulha nesse braço robótico, você prende esse braço na parte do corpo que você precisa examinar, vai ter uma televisão onde você vai ter uma imagem de ultrassom do que a câmera está vendo, e aí o profissional, que pode ser eu ou você, depois de meia hora de treinamento, clica na tela, no lugar onde a agulha tem que estar atingindo para fazer ou o exame ou despejar aquela substância. Aperta um botão e o sistema faz isso sozinho. Então a FDA já aprovou, já começou a ser usada em uma clínica de altíssimo reconhecimento global nos Estados Unidos e ela vai ser, acho que, um padrão de uso em múltiplos hospitais em pouco tempo. É interessante você falou isso, porque a última vez que eu fazia exame de sangue, basicamente é o enfermeiro, né? Ele ficou procurando, ele enfia a agulha e aí ele começa a procurar, né? Onde. Para ver o fluxo sanguíneo. Isso basicamente acabou. Acaba. Então acabou a função desse. Ou ele vai supervisionar, né? Se alocar em uma coisa mais. Porque a verdade é o seguinte, né? Se você não tem esse profissional, você não pode fazer o procedimento. Então você imagina tantos procedimentos que você acaba não sendo capaz de fazer, porque você não tem um profissional que possa executar aquela função, porque ele não pode tocar no paciente, não pode injetar o paciente. E essa empresa, ela já foi aprovada pela FDA? Já foi aprovada pela FDA, já está sendo usada em uma clínica. Eu não sei se eu posso ainda falar clínica, mas já está sendo usado. Mas já está sendo usado e ela está em fase de expansão. Essa vai ser um resultado espetacular. Legal. Vai ser um resultado espetacular. E um terceiro exemplo, para também não ficar aqui dominando o tema só com isso. Então tá bom. Não, tem 35 diretos, fora os indiretos. É uma empresa que também eu acho que é muito interessante, chama-se Parallel. A Parallel é uma empresa que foi fundada por uma pessoa que foi durante 12 anos da SpaceX. Era responsável pelo sistema de navegação. Tá. E o que a Parallel faz, ela cria vagões de trem autônomos, elétricos e autônomos. Então você pode ter um vagão de trem sem precisar de uma locomotiva, sem precisar estar conectado com aquelas composições enormes, que pode ir até, por exemplo, um porto, receber um container, ele tem o tamanho para receber um container, voltar para um centro de distribuição, descarregar aquilo ali e fazer isso de uma forma autônoma e supervisionada remotamente. Então, é uma forma de você reduzir dependência de combustível fóssil, de você facilitar a logística, de você reduzir a complexidade de você ter que ter sempre composições com múltiplos vagões e todo o trabalho operacional que isso traz. Isso dentro de uma malha de supply chain, que é um problema que todo mundo está tentando atacar. Então, essa é a Parallel, é uma empresa que está... Mas é uma empresa de software ou é uma empresa de hardware, no caso? Os dois. Ela tem um sistema que conecta e que fala com os sistemas legados de controle de ferrovias. Caraca. E tem um hardware para controlar, frear aquele vagão, para criar toda a visão computacional. Porque se você pensar... andar no trilho é um problema muito menos difícil do que dirigir o carro. Sim. E nessa linha a gente também tem uma outra empresa que não é investimento direto, é indireto, chamada Merlin Labs, que faz uma coisa parecida para avião. Decola, voa e pousa um avião sem você precisar de piloto. Essa empresa está também já em uso. Já está implementado? Já está implementada, já usa com alguns tipos de aviões e a Força Aérea Americana já está usando ela para alguns experimentos e é uma empresa que eu acho que daqui a mais 2 anos ou pouco mais do que isso, talvez ela venha ao mercado com liquidez. Mas ela não dispensa o piloto, né?
Por enquanto, não. Qual é o ganho econômico aí? Porque você não dispensa o piloto, né? Por enquanto, mas, por exemplo, se você quiser fazer aviação de carga, É. onde não tem vidas envolvidas, você faz pode sentido, dizer, né? eu não preciso de um piloto para levar assim, esses containers do ponto A para o ponto B. Posso fazer isso todo autonomamente. Se tiver um acidente, não tem vidas humanas que se perdem. Sim. Eu acho que, da mesma maneira que você hoje pode pegar um táxi autônomo e não ter ninguém dirigindo, né, da Waymo ou da Zoox, ou da própria Uber, né, no Oriente Médio, em algum momento você vai ter uma geração de pessoas que vai estar confortável em voar num veículo que não tenha um piloto. Acho que está longe ainda, mas acho que não está no ramo do impossível. Mais alguma empresa você acha que vale a pena destacar? Nossa, tem tanta empresa legal. Senão eu vou para a próxima pergunta aqui. Pesky Therapeutics, cara. A Pesky Therapeutics é uma empresa interessante. Eu achei interessantíssimo aqui. O que ele está fazendo é o seguinte: existe uma. Bom, quando o Mendel, lá atrás, ele descobriu que você conseguia atribuir características genéticas ou características de cor, tamanho, rugosidade de uma ervilha a genes, ele estava basicamente decifrando um segredo da biologia, né, do mundo animal e vegetal, de como é que se transmite características de pais para filhos. Sim. Só que o mundo não é tão simples, né? A maior parte das características que você herda, elas não são atribuíveis a um gene. Elas são atribuídas a múltiplos genes. O que a Pesky quer fazer é mapear quais são essas combinações para você poder usar medicamentos, existentes ou não, que foram criados para uma certa indicação, mas que, conforme a combinação genética daquele problema, podem ter uma utilidade numa outra indicação. Então, é uma forma de você pegar esse portfólio de medicamentos que já existe e dar uma sobrevida a eles, dizendo, não, isso aqui não é só para dor de cabeça, isso aqui também pode atender, em combinação com outras duas drogas, uma condição completamente diferente. E vai fazer isso através de uma genômica profunda. Entendi. E aí, dentro desse teu portfólio, né, na verdade, assim, você falou no teu livro, né, que tinha um estudo de 2002 da Universidade de Max Planck e Cambridge, que falava que nos últimos 150 anos, a cada ano, a nossa expectativa de vida aumenta 3 meses. Tá. Né? Isso provavelmente por desenvolvimento tecnológico, né, nas áreas de biosciences. Você acha que, com nanotecnologia e aí todo esse advento de IA, porque assim, eu vendo no teu portfólio que tem muita empresa que utiliza IA para fazer simulação, né? Você acha que a gente vai ter um novo salto, cara, evolutivo em termos de desenvolvimento de novas drogas e novas terapias? Vamos lá. Até 1900, ou seja, final do século XIX, a média da expectativa de vida no mundo não chegava a 40 anos em nenhum país. Média. Por quê? Porque a mortalidade infantil era gigantesca. Entre 1900 e 1950, você teve um aumento na expectativa de vida de aproximadamente 6 meses a cada ano. Ali que a gente teve o grande salto de longevidade, nos primeiros 50 anos do século passado. Por quê? Vacina, antibiótico, rede pública de saneamento, isso que trouxe a expectativa de vida para um patamar mais alto. Correto? De 1950 a 2000, esse ritmo diminuiu, passou a ser 3 meses de expectativa maior por ano. E hoje a gente está num patamar em que a maior parte dos países está na ordem de 75, 76 anos de expectativa de vida. Já tem uns 20 países com mais de 85 anos de expectativa de vida, mas aparentemente existe um certo teto para isso, um teto biológico programado em todo mundo, que pode ser perto de 90, pode ser perto de 100, mas que não é 200 nem 300. Porque também chega uma idade que você pode estar até vivo, mas não é funcional, né, cara? Isso acaba acontecendo pelo wear and tear normal dos vasos, dos órgãos, enfim. Nós somos feitos de matéria, então não tem jeito, desgasta, né? Então, o que a gente vê é que a gente tem um mercado de ciências da vida muito concentrado em atacar as doenças que
são mais típicas da terceira idade. Por quê? Porque agora as pessoas estão chegando lá. Então as doenças mais prevalentes não são mais sarampo, tifo, rubéola. As doenças prevalentes são doença cardíaca, Diabetes, câncer, câncer. derrames, porque são doenças mais associadas ao corpo começando a falhar em seus processos celulares. Esse tipo de coisa é onde você ainda vai ter muitos saltos. Você vai ter hoje você já tem, se você pegar o tratamento oncológico hoje versus o tratamento oncológico de, sei lá, 30 anos atrás, a diferença é brutal. Isso vai continuar evoluindo. Agora, num cenário mais de ficção científica, e é o que muita gente já está tentando estudar, você conseguir expandir a vida, não apenas a vida útil de uma pessoa, mas a vida útil com qualidade, Isso, ela envolve transplantes de órgãos, envolve substituição de partes do corpo, envolve você ter, no limite, até a rede neural totalmente transferida de um corpo biológico para uma estrutura digital, que é o conectoma, né? Que é você pegar e se falar, não, as experiências, as memórias, as emoções, a personalidade de todo mundo está armazenada nas conexões do nosso cérebro. Será que eles não conseguem fazer um copy-paste disso, dessa matriz? E aí, ao fazer isso, eu consigo criar uma cópia onde o ente copiado não sabe que ele é copiado? Ele tem a mesma experiência, a mesma vivência do que o original. Então, isso pode ser um caminho para você ter uma vida mais longa e mais longeva. Mas enquanto a gente está falando disso, o que a gente acaba vendo é um investimento muito grande em doenças e em patologias que estão associadas com as causas de mortalidade mais prevalentes no mundo de hoje. Então, assim, você falou que para você estender a vida, necessariamente você vai, digamos, precisar de fazer transplante de certos órgãos porque eles vão envelhecer naturalmente. Naturalmente. Não existe nenhum tipo de terapia que desacelere esse envelhecimento. Existe, mas ela ainda é muito diferente para cada uma das pessoas. Tem pessoas que respondem mais rápido, respondem mais lentamente. O que realmente você pode dizer, não, o que resolve de uma forma definitiva o problema é, se o sujeito está começando a ter um problema de fígado, dá um fígado novo para ele. Se o sujeito está com um problema estomacal, dá um estômago novo para ele. Você cria fazendas de... Você basicamente cria fazendas. órgãos. E uma das empresas que a gente tem no portfólio chama-se eGenesis. É uma empresa que hoje permite que você pegue órgãos de porcos, né, especificamente rins, faça todo o tratamento e consiga transplantar para um ser humano. E não tem rejeição? Por causa dos tratamentos que são feitos. Pô, que animal, cara. E isso daí, literalmente, animal. E isso daí... Não é kasher, mas é animal. Exato. Mas isso daí é algo que a gente está vendo, por quê? Porque tem uma demanda muito maior por órgãos para transplante do que oferta. Sim. E a tecnologia está tentando suprir esse gap com a criação dessas tecnologias de supressão de rejeição e transplantes de, chamam-se xenotransplantation, de uma espécie animal para outra. Mas isso é uma tecnologia que tem, só pessoas, digamos, ricas, classes sociais mais abastadas vão ter acesso? Ou é algo que vai ser indiscriminado? Eu acho que, como toda tecnologia, ela vai começar com acesso complexo. Você se lembra quando lançaram o Blu-ray? O disco Blu-ray, para quem está ouvindo e nunca pegou isso, só faz streaming, era um disco físico que você botava num equipamento para ver um filme. Isso lançou num preço que você tinha meia dúzia de pessoas que conseguiam comprar. Hoje em dia isso virou... Então, acho que é o tipo de começam coisa a ser acessadas de uma forma muito mais capilarizada. É o que vai acontecer. Começa com Elite e depois desce. É o normal. Que é muito... Você conhece lá o Brian Johnson, aquele bilionário que toma sim, que tá 2.000 vitaminas... viver para sempre. Isso é. E aí, dentro de todo esse contexto, cara, e aí falando especificamente, você falou, né, de câncer. Puta, você ainda usa uma quimioterapia que foi primeiramente utilizada em 1942 e ainda você vê isso como tratamento prevalente em muitos casos. Tem uma dicotomia gigantesca aí, né? Porque por um lado você tem muito desenvolvimento e por outro lado você está ainda utilizando um negócio extremamente agressivo que as pessoas sabem que o funcionamento não é tão bom, é o melhor que tem, mas não é tão bom. Por que isso, cara? Porque é muito, muito difícil. O câncer é um problema extremamente complexo. Talvez não tenha área na medicina
com mais recursos sendo jogados no problema. Mas é importante dizer que, apesar de quimioterapia e radioterapia serem ainda prevalentes, você hoje tem muito uso de imunoterapia que não existia. Sim. E os efeitos colaterais das próprias químios e rádios, eles comparados com o que eles eram anteriormente, embora ainda existam em muitos casos, eles são menores. Agora, você tem empresa, a gente tem empresa no portfólio que está tentando criar uma forma de você não precisar ir para um centro de quimioterapia, ficar lá algumas horas com aquele líquido sendo injetado gradualmente no teu organismo. Que você vai transformar aquilo numa small molecule e você vai poder tomar um comprimido. Isso está acontecendo agora. É uma empresa do portfólio. Você vai poder tomar um comprimido que vai liberando... Do rituximab, por exemplo, de uma droga que é um best-seller de uma das grandes farmas para tratar vários tipos de câncer, né? Então, os esforços e os avanços para você tentar... Então, tem outra empresa que está trabalhando no microbioma do tumor. Você estuda o microbioma do tumor e você cria uma droga que ataca o microbioma do tumor. Então, essa é a droga que não tem, na teoria, um efeito colateral, não tem uma toxicidade para o resto do organismo. Então, tem muita gente atuando nisso. Agora, você tem toda a razão. É um problema que a gente está esperando há décadas a solução, né? E, em particular, a gente vê um fluxo enorme de recursos sendo jogados nisso. E provavelmente não vai ser uma solução, né? Porque cada câncer... Porque o câncer não é uma doença, exatamente. Cada câncer é um câncer. É né? isso aí. E aí, cara, voltando um pouco agora, falando agora de IA, né? Eu vi também numa conversa anterior que você teve que basicamente você fala o seguinte: IA deixou de ser um produto e passou a ser uma infraestrutura tecnológica. E você até comparou, se não me engano, com eletricidade e máquina a vapor? Isso. O que você vê aí de futuro? Algum novo salto? O que mais a gente pode esperar de IA, cara? Olha só, IA é uma infraestrutura que habilita negócios. Então, hoje, quando você pensa em biotecnologia, robótica, engenharia aeroespacial... tem uma empresa legal de engenharia aeroespacial. Posso? Rapidinho? Chama-se Loft Orbital. É uma empresa muito legal, também é um investimento direto nosso. 1 quilo de carga custava mais ou menos $100 mil para você botar em órbita na década de 1980. Hoje em dia, custa menos de $1.000. Então, custava quanto, você falou? $100 mil por quilo. Né? Tá. Hoje, para você mandar 1 quilo de carga para o espaço, não custa $1.000. Tá. Então, ficou acessível para massas. Sim. Então, a complexidade está toda em quê? Como é que eu pego o que eu quero botar em órbita e boto dentro de um satélite, boto dentro de um foguete, boto em órbita e monitoro? A Loft Orbital é uma empresa que apareceu para ficar entre o cliente que quer botar uma carga em órbita e o produto final. Então, o que eles fazem? Eles têm uma plataforma, um chassi, em que ele pode botar várias cargas de vários clientes, uma câmera, uma antena, um sensor. Ele empacota isso tudo, entrega para a SpaceX, por exemplo. A SpaceX bota em órbita e cada um desses clientes recebe um login e uma senha para um site e ele pega toda a telemetria do que está acontecendo lá no espaço para si. Então ela abstrai toda essa complexidade, vira um business gigante. Eles têm hoje contrato com o governo americano, com várias empresas privadas, toda essa turma que está querendo botar data center no espaço e não ter expertise aeroespacial, fala, olha, está aqui a máquina que eu quero botar no espaço. A Loft vai lá, beleza, daqui que eu resolvo. Então esse é um outro investimento bem legal que eles têm. Assim, eu fico pensando, e para testar um business desse? Porque não é um teste barato um negócio desse, né, cara? Não é um teste barato, mas não é algo inexequível hoje em dia. Sim. Certamente há 30 anos atrás, era para governos e grandes instituições. Hoje em dia, você consegue levantar dinheiro no mercado privado, gente como eu, que vai lá e fala, isso tem pernas e o mercado está pronto para isso. E aí a gente pode ou não ser recompensado e tudo indica que no caso da Loft vai ser. Mas voltando à sua pergunta sobre AI, que a gente obviamente também tem investimentos, AI, por ser uma infraestrutura, ela tem hoje 2 dimensões claras. Tem a dimensão que é o client-facing, é o que as pessoas usam. Tanto que se você perguntar, na média, o que é AI? O ChatGPT. O ChatGPT é um de 4 ou 5 modelos de chatbot
que têm capabilities que estão ali sendo diferenciadas na margem, né, por enquanto. E você tem a parte de AI como um motor para negócios. E cada vez mais o que a gente observa é que, dentro do nosso portfólio, pelo menos, robótica, aeroespacial, energia, novos materiais, biotech, tudo isso usa AI como enabler, como um meio para um fim. Da mesma maneira que no passado eu tenho um business que precisa de eletricidade para funcionar, agora eu vou ter um business que precisa de AI para funcionar. E essa evolução de para onde a AI vai ter inteligência artificial geral ou não, a gente vai ser dominado pelas máquinas ou não, isso tudo é uma conversa muito filosófica. Por quê? Porque a verdade é que a tecnologia ela vai continuar avançando. Não existe um mundo onde a turma vai falar, não, vou parar de tentar avançar com isso. O que é o mais importante é a gente saber, sabemos botar os guardrails necessários para essa tecnologia ser útil? Por quê? Porque vai dar problema. Isso aí está dado. É uma tecnologia que, por mais segura e por mais protegida que ela seja, quando você dá agência, autonomia para ela, você vai ter problemas. E quando os problemas acontecerem, as pessoas vão criar novas proteções. E essas proteções vão falhar. E esse é o ciclo em todo negócio. É assim que a gente vive desde que a primeira invenção tecnológica apareceu. Isso não vai mudar. O que cria essa preocupação toda é porque é uma inteligência que é capaz de processar mais dados, fazer mais correlações e ser muito mais rápido que a gente. Sim. Agora, por enquanto, quem está no assento do piloto somos nós. Então não vai fazer nada sozinho. Você abre um chatbot, carrega ele na sua tela e não faz nada, nada vai acontecer. Então, enquanto essa for a dinâmica, eu acredito que a gente vai ter muito crescimento ainda e muita bobagem que vai ser atribuída à AI. Mas e aí, considerando AI e tudo que a gente conversou aqui, você está mais otimista ou mais pessimista em relação ao futuro? Porque, vamos lá, o que a gente está basicamente falando? Você vai ter mais pessoas vivendo mais tempo, né? Vão precisar de mais energia, vão precisar de mais alimentos. Por outro lado, você vai ter AI que vai estar tirando né? Antes falava que AI ia pegar só, digamos, as profissões mais básicas e repetitivas, hoje você já está indo para, né, advocacia, você está indo para outros lados. Então você vai ter menos gente ativa trabalhando. Então você vai ter um mundo com mais gente e digamos, menos gente trabalhando. Você não vê aí uma complexidade? Como você acha que vai acontecer o equilíbrio? Você vai ter uma renda universal, como já se falou algumas vezes? O que você imagina que vai ser? Então, o que acontece? Hoje você tem um fenômeno muito claro acontecendo, e aí não é uma previsão, é uma constatação, que é a queda do índice de natalidade globalmente, um colapso de natalidade. Isso é para todos os países, não interessa o nível de desenvolvimento. Alguns estão mais adiantados nessa história. Por exemplo, se nada for feito com a taxa de natalidade no Japão, em 2100 não tem mais Japão. 2100 é ali. A turma que está nascendo agora vai estar viva em 2100, tá certo? Sim. Da mesma maneira, você corretamente está falando, vai ter muito mais gente 65 plus no planeta, vai ter muito menos gente economicamente ativa para sustentar essa turma. Então, como sempre, em todas as mudanças estruturais da sociedade, algo vai ter que acontecer. E como sempre, essa é a minha visão, o que vai acontecer vai ser movido pela tecnologia. A tecnologia vai ter que ser a solução para isso. Então, hoje, o que aconteceu, na verdade, com AI é o contrário do que todo mundo imaginava. O blue collar, que é o cara que lida com o mundo físico, o jardineiro, o servente, o pedreiro, esse cara está muito mais confortável, porque a robótica não chegou nesse nível, por isso que eu falo que a robótica vai ser a próxima fronteira nos próximos 8 ou 10 anos, com certeza, do que o sujeito que tem que abrir uma planilha, tem que extrair dados, tem que fazer algum tipo de análise, né? O white collar. Sim. E o grande problema que a gente vê hoje nas grandes empresas é que o entry level, ou seja, o sujeito que está entrando para aprender, essa é a parte fácil de você automatizar. Mas se você cortar esse elo da tua cadeia corporativa, quem vai ser daqui a 8, 10, 15 anos o teu senior level?
quem vai ser a pessoa que vai ter tido a experiência de escrever uma petição, no caso de um advogado, de abrir uma planilha para fazer uma análise dos custos da empresa, no caso de um analista financeiro, fazer uma recomendação de uma ação olhando para o banco. Quem vai fazer isso? Então, o mercado está no momento, obviamente, de entender o que vai acontecer. O paradoxo de Jevons, que a gente já falou no passado, que é basicamente o fato de uma coisa ficando mais barata, ela encontra mais usos e passa a ser mais utilizada, hoje se aplica à inteligência humana, porque hoje você tem mais acesso à inteligência humana, porque o que você ou eu podemos fazer em 1 hora de trabalho se multiplicou. Sim. Porque a gente agora pode usar todas as ferramentas que a gente discutiu aqui para nos amplificar. Então, no final do dia, eu sou otimista, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que o caminho entre agora e esse próximo momento de acomodação da sociedade, seja no mercado de trabalho, seja na demografia, não vai ser bastante tumultuado. E não é, para mim, particularmente surpreendente se a gente acha que esses últimos 5 e os próximos 5 anos, essa próxima década, vai ser geopoliticamente mais carregada e mais complexa. Eu acho que isso é muito sintomático. É o que a gente viu ao longo da história da civilização acontecer. Quando você tem a economia, o modelo econômico sendo mudado, quase sempre você tem problemas geopolíticos, problemas militares, problemas trabalhistas que acompanham isso. Então, eu acho que isso é tudo parte do mesmo desafio, e eu acho que vamos ter inovações tecnológicas para ajudar a gente a vencer isso aí. Então, beleza. Então você está no grupo dos otimistas, né? Eu estou no grupo dos cautelosamente otimistas, estou. E aí uma última pergunta, que inclusive uma pergunta que eu já fiz antes, sobre AI. Você acha que a AI, de alguma maneira, ela vai aproximar ou vai afastar aqueles extremos cognitivos? Então, as pessoas mais inteligentes vão ficar muito mais inteligentes, proporcionalmente as pessoas, digamos, menos inteligentes, ou você tende a aproximar? Você tem uma visão sobre isso, cara? Acho que a gente vai ter sempre uma distribuição, e essa distribuição ela pode ser com uma curtose, né, com uma cauda Sim. maior ou menor. Então, acho que AI ela pode ser um elemento para amplificar esse gap, esse hiato. Uhum. Por quê? Porque agora a pessoa não necessariamente inteligente, porque agora, assim, a definição de inteligência num mundo onde você pode se ancorar e você pode se escorar em recursos tão fáceis. Você pode hoje, por exemplo, pegar um artigo publicado na Nature, botar numa ferramenta como o Notebook-LM da Google e dizer, digere isso para mim numa linguagem não técnica. E aí você pode sair com algum entendimento do que aquilo significa. E para pessoas criativas, com capacidade de fazer conexões não óbvias, na tal do fora da caixa, Sim. isso vira uma ferramenta extraordinária. Você pode começar a fazer conexões que antes eram impossíveis de você verificar. Interessante. Então você acha que a AI, digamos, turbina mais os criativos do que os inteligentes? Ela tem potencial para... Mas o que é o problema? Em geral, o criativo não é diligente. E o inteligente não é criativo. Quem ela vai turbinar? O criativo diligente e o inteligente criativo. Esses são os caras que vão prevalecer e que vão se beneficiar de AI. E obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem? Eu acho que o importante é continuar estudando. Eu ouço muitas pessoas dizendo, agora não precisa estudar, não precisa ir para a universidade, não precisa fazer curso, AI resolve tudo e tal. Não podia ser mais longe da verdade. Eu acho que quanto mais essas ferramentas estão desenvolvidas, você quer estar na ponta de quem ou desenvolve ou consegue explorar essas ferramentas na última medida. Então, estudar e se especializar continua sendo a receita do sucesso. Não, e é isso, cara, que você falou, né? Gente boa invariavelmente está estudando, né, cara? Arranja o tempo. É impressionante. Sempre. Lendo e estudando. É impressionante, cara. É o denominador comum de todo mundo. É isso aí. É isso aí. Então, Gui, super obrigado aí pelo papo. Acho que daria para conversar de muito mais empresas e muito mais tempo, mas a gente vai deixar isso para uma próxima. Tá combinado. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.